Saudações, senhores conservadores. Hoje é dia 9 de março, estamos em mais uma reunião. Na reunião de hoje, nós continuaremos o nosso estudo sobre os princípios do conservadorismo, baseado na obra do professor, escritor e filósofo Russell Kirk. Como todos que estão aqui, nós também, que já começamos há mais tempo, ainda estamos aprendendo sobre o que é esse conservadorismo. Tudo bem? Queria fazer uma saudação especial, então, ao professor Joadir, que eu vou dar a ele agora uma pequena oportunidade para ele novamente falar com a gente. Professor, pode saudar o grupo. Olá, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Recentemente, procurei o professor Marco Antônio, desejando conhecer um pouco mais sobre o conservadorismo. Nas discussões politizadas que constantemente nós nos colocamos, sempre há uma tendência da necessidade da aplicação da ciência para justificar valores e princípios. E os progressistas, ou o progressismo, sempre tem algumas doutrinas na ponta da língua, os seus autores, os seus escritores, e quando nós vamos para um debate e quando nos falta referências para credibilizar os nossos argumentos, nós acabamos perdendo uma grande oportunidade de esclarecer aquilo que se tornou obscuro com o passar dos dias. Então, estar aqui é um processo de aprendizagem, né? A comunidade acadêmica nos exige a atualização constante, e você participar de um processo onde você pode contribuir com uma formação de uma boa opinião, te exige também, além de argumentos para uma boa discussão política, também te exige a busca por argumentos para consolidar uma boa educação. E os conservadores são os melhores naquilo que fazem quando se diz sobre educação, são aqueles aí que trazem a cultura, a tradição, o desenvolvimento, a estrutura social bem alicerçada. Então, professor Marco Antônio, muito obrigado por ter me permitido estar aqui estudando com vocês, e proposta aqui é aprender com bons conservadores que têm aí muito a colaborar com esse meu crescimento e certamente de outros aqui, tá bom? Muito obrigado, professor. Obrigado, Joadir, pela sua consideração, e seja bem-vindo entre nós. Agora eu vou dar o privilégio ao Gilberto para ele fazer a apresentação do convidado dele. Gilberto? Tem que ligar o microfone, Gilberto. Gilberto está meio enrolado lá. Só um minutinho. Aí, Palaoro, o Gilberto está enrolado lá, ó. Vou mandar pagar 10 flexões, hein? Acho que deu ruim aqui, hein, Marquinhos? Peraí. Você desligou a câmera. Ah, foi isso. Peraí. A câmera dá de lado direito. Não pode clicar no meio, senão você sai da aula, onde é o telefone. Ih, rapaz. Me enrolei aqui. Levantou mão. Peraí. 20 flexões, Marquinhos, já. Não, agora sim. Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma honra estar com todos vocês aqui nessa reunião do nosso grupo Conservadores, né? Gostaria de agradecer a participação, né, do ter aceitado o convite o Major Palaoro, que é uma figura ícone dentro do município de Guarapari. Especialmente, eu falei com ele que eu sou suspeito em falar em relação a ele, porque ele sabe disso, mas é meu professor, foi meu professor, é meu professor dentro da Polícia Militar. Eu aprendi muito com o Major, fui soldado sobre a tutela dele em 2008, 9, 10, no batalhão de Guarapari. Depois galguei o CFO e voltei para o batalhão em que ele, junto com o subcomandante, o comandante comandava junto, né? E pude aprender de um profissional que, sinceramente, a Polícia Militar é uma organização que tem o privilégio de tê-lo como oficial, porque como pessoa, como profissional e administrativamente falando, é um cara fora do normal, fora do comum. Eu aprendi a todo o instante que eu estava com ele, a aprender um pouco
tudo, porque ele é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa totalmente do bem, e que não tenho vergonha de falar, mudou a minha vida em alguns aspectos. Ele foi, com as conversas com ele, que deram início aí a gênese um pouquinho do conservadorismo, que eu comecei a ouvir e tal, comecei a entender um pouquinho. E, particularmente falando, me deu muitos conselhos que fizeram diferença na minha vida. E eu vou carregar aí para sempre, onde quer que eu esteja, essa gratidão em relação ao Major, que é uma figura, uma pessoa fantástica. Então, Major, obrigado pela sua participação, por estar junto conosco aqui. Obrigado, Gilberto, mas agradeço muito, apesar do seu exagero, né? Mas é verdade. Mas o Gilberto, ele foi soldado no batalhão, depois passou no CFO, foi oficial, já é capitão, mas o Gilberto tem uma característica muito forte, professor. Professores, né? Ele ouve, ele é humilde em ouvir e ele agregou muito à vida dele, né? E eu acho que está faltando isso, justamente isso na sociedade. As pessoas não têm ouvido. Eu tive uma experiência muito ruim ontem com um professor com 5 faculdades. Cara, tentando me convencer de que o Fachin estava certo. Ele confessou que era progressista, é psicólogo, ele tem um cargo comissionado na Secretaria de Segurança, e é difícil conversar com esse povo. E eles tratam a gente, como o professor falou aí antes, de qualquer maneira. Ele falou assim: vocês da direita não têm propriedade para falar. Desse jeito. E aí eu falei assim: pode vir que aqui você não vai ter vida fácil. Então por isso que eu estou aqui para melhorar ainda mais. Obrigado, Gilberto. Sejam bem-vindos. Vou dar a oportunidade também à nossa querida Lívia. Lívia, quer considerar alguma coisa? Falo sobre o atraso aqui, sendo mãe, esposa, professora. Lívia? Não, beleza. O nosso objetivo deste grupo é uma apropriação intelectual. Eu tenho falado essa frase muitas vezes. Novamente, nosso interesse nesse grupo é uma apropriação intelectual. Aquilo que nós chamamos também de armas intelectuais. Ok? Então, nosso objetivo aqui, ele é pouco prático no sentido de você estar, digamos, diretamente na política, né? Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é uma apropriação de princípios, de conceitos, de uma ideia e também um conhecimento de intelectuais. Logo, vou repetir, nosso objetivo aqui é uma apropriação intelectual. Aquilo que eu vou chamar daqui para frente também de armas intelectuais. Se nós estamos numa guerra cultural, que ela não é só política no sentido político-partidário, se ela também é cultural, eu preciso ter armas intelectuais para poder não só justificar, não só legitimar, mas também para agir quando eu estiver no meu posto. Seja eu na sala de aula com os alunos, ou numa universidade, ou na frente de uma empresa, como nós temos empresários no grupo, ou os militares que estão na frente das tropas, o engenheiro, não sei qual é a sua área, tá bom? Mas você precisa ter uma apropriação intelectual de um pensamento. E a segunda coisa que é exigido de todo e qualquer conservador. Não pode ser só teoria. Eu preciso materializar aquilo que intelectualmente eu tenho aprendido. Tudo bem? Partindo desse pressuposto, continuamos os nossos estudos acerca dos 10 princípios do conservadorismo, baseado na obra do Russell Kirk. Certo? Nós já falamos de princípio como ordem moral duradoura, falamos sobre o princípio da prudência, o princípio da contenção, o princípio da ideia de que o homem é um ser imperfeito, a imperfectibilidade humana. Deixe-me ver aqui. Nós falamos sobre o princípio também da continuidade. E tem mais um outro princípio que agora me foge à memória, que eu também preciso me exercitar mais sobre esses princípios. Ou seja, tudo isso está gravado, e aí você pode ter também, assim,
a oportunidade de rever isso várias vezes. Agora, 10 minutos, o professor Assis, ali está com o perfil Francisco de Assis, o nome de peso, o professor Assis, ele vai discorrer sobre mais um princípio. Ele vai falar qual princípio que é. Eu convido sempre vocês a estarem anotando alguma coisa, para que depois você possa considerar no segundo momento. Assis terá, então, 10 minutos. Assis? Bom, boa noite a todos. Satisfação enorme de poder participar, de poder apresentar algumas palavras. E eu quero ver se eu consigo compartilhar aqui alguma coisa. Espera aí. Apresentar agora. Marquinhos, eu queria apresentar um... Você está mais acostumado com o Google Meet do que eu? Você clica em apresentar agora. Ele tá no desktop, o arquivo. Então, aí vai aparecer para vocês duas coisas aí. Você me lê que eu te falo qual que você tem que usar. Ó, a tela inteira, uma janela e uma guia. Uma janela. Uma janela, então vamos lá. Se ela já estiver aberta, tem que estar aberto no desktop. Então tá. Só um minutinho, então, que eu fechei. Máquina e abrir na máquina. Uhum. Vou dar o seu tempo aqui. Espera aí, só um minutinho. Você tem que deixar aberto na tela. Não pode ser não. Assis, tem pouca câmera ligada, mas o pessoal está tudo atento, tá bom? Não, com certeza. Abre a tela e volta para essa tela nossa aqui. Aí você clica em apresentar agora. Certo. Já estou fazendo isso, vamos lá. É uma janela ou uma guia? Se tiver no desktop, vai ser uma janela. Tá no... Prontinho. Aberto. Apareceu? Tá aparecendo. Tá ótimo. Bom, então, isso. O princípio, então, que eu comento é o princípio do pré-estabelecimento. Então, o interessante é que durante a minha preparação para a apresentação disso, eu estava analisando e tentando buscar uma compreensão com relação ao princípio do pré-estabelecimento. E aí o que acontece? A gente percebe, então, que é exatamente em cima do significado dessa palavra do pré-estabelecimento, ou seja, aquilo que se estabeleceu antes. Então, dentro desse princípio, é comentado o seguinte, que as pessoas atuais são anões nos ombros de gigantes. E aí o Einstein teria também dito isso dentro de toda a sua evolução, de todo o seu processo gigantesco de contribuição para a ciência, essa ideia de que tudo aquilo que você é, ou tudo aquilo que você apresenta, digamos assim, de positivo, você se colocar como um anão, mas saber que você está sobre os ombros de gigantes. Então, essa palavra ombros, dentro da análise, a gente fica pensando o seguinte: quantas vezes, dentro de um processo da própria infância, ou dentro de um processo em que você caminha, que você às vezes encontra-se fragilizado, e aí a gente pegando a questão, por exemplo, do espaço do mundo infantil, como que é importante uma criança ou até mesmo um adolescente saber que ele pode contar, por exemplo, com os ombros de um pai e de uma mãe para poder se apoiar, ok? Então, quando você pensa, sai dessa questão, por exemplo, da ideia que eu acabei de apresentar, de uma criança ou de um adolescente, ou até mesmo de um adulto, e que ele sabe que ele tem ombros, por exemplo, dos pais para poder se apoiar, isso lhe dá uma garantia maior, uma tranquilidade com relação a uma determinada
situação que ele esteja vivendo. Então, quando a gente se propõe a desenvolver uma ideia, ou a preservar uma ideia, ou até mesmo viver essa prática do dia a dia, quando você sabe que você está apoiado em ombros de gigantes, isso te dá uma tranquilidade maior. E aí, é claro, para isso é todo um processo de estudos e tudo mais. Dentro desse item, então, a ideia continua. As pessoas atuais são anões nos ombros de gigantes, capazes de ver mais longe do que seus ancestrais apenas por causa da grande estatura dos que nos precederam no tempo. Então, realmente é uma coisa muito fantástica essa ideia. Em seguida, o item diz o seguinte: por isso os conservadores, com frequência, enfatizam a importância do pré-estabelecimento. Então, preste atenção que esse penúltimo item, ele deixa muito claro que no aspecto, então, do conservadorismo, nós, com frequência, enfatizamos a importância do pré-estabelecido, ou seja, tudo aquilo que foi vivido e experimentado antes. Então, esse pré-estabelecido, ele deve se manter, não é isso? Ele deve se manter, ele deve ser valorizado para que a vida do presente possa, de fato, prosseguir com segurança. E aí eu estava pensando alguns aspectos da vida com relação ao pré-estabelecido. Então, a gente poderia, por exemplo, citar, né, como exemplo, uma família, por exemplo, que os filhos tenham um hábito, por exemplo, de pedir a bênção aos pais pela manhã, ou até mesmo no momento de ir dormir. Então, coloquemos esse pré-estabelecido, esse hábito, por exemplo, de filhos que têm um hábito de pedir as bênçãos dos pais logo pela manhã. Então, poderíamos dizer o seguinte, que é um ato dentro de um conservadorismo, você conserva um hábito dos nossos ancestrais, e esse conservadorismo, a conservação desse ato, leva-nos a pensar em algumas questões. Primeiro, a religiosidade, a fé, por exemplo, que foi vivida pelos nossos antepassados e que, de alguma maneira, no momento em que um filho, uma filha, chega ao ponto de te pedir a bênção, significa que, pelo menos naquele momento, o filho coloca-se em uma sintonia com o pai, coloca-se em sintonia com Deus, e a partir do próprio momento também em que o pai chega ao ponto de dizer: Deus te abençoe, meu filho, o próprio pai, ele, por momentos muito rápido, ele faz uma conexão com o divino. Ora, nunca ninguém, ou se tentou provar, mas essa seria, digamos assim, uma batalha em que, com certeza, quem defende a ideia de que a religiosidade, de que a fé não seja importante na vida, provavelmente é uma batalha, digamos assim, perdida, uma batalha, é uma verdadeira derrota para quem defende que a fé não é importante. Então, digamos assim, dentro de um princípio do conservadorismo, uma pessoa que preserva a fé e que mantém essa preservação da fé com um simples, porque é simples mesmo, é um gesto, mas é grandioso, o simples pedido de uma bênção não deixa de ser, para o mundo moderno, para o mundo contemporâneo em que vivemos, um princípio, digamos assim, de uma ação do pré-estabelecimento. E aí, o último item, ele conclui o seguinte, ou seja,
para os conservadores, com frequência, enfatizam a importância do pré-estabelecimento, ou seja, as coisas estabelecidas por costume imemorial. Ora, imemorial é aquilo que não tem memória, é aquilo que simplesmente acontece, mas talvez você nem saiba as origens daquelas ações. Então, hoje, por exemplo, eu estou até citando esse exemplo porque esse é um hábito que eu e a minha esposa conseguimos, digamos assim, fazer com que as nossas duas filhas façam. Então, por exemplo, as minhas duas filhas não sabem, em termos de memória, quando ou em que momento, ou detalhes, por exemplo, dos meus familiares que têm o hábito de pedir a bênção. Então, esse costume imemorial, que não está na memória, mas que é praticado dentro do cotidiano, ele faz parte desse princípio, então, do pré-estabelecimento. Aquilo que se conserva, aquilo que se faz, e você simplesmente não muda. E aí, só para concluir a fala, é um ponto muito interessante, porque dentro de um mundo tão corrido, dentro de um mundo tão apressado, pode ser que a sua família, a minha, no geral, nós não tenhamos, por exemplo, o tempo para poder almoçar juntos todo dia. Mas, de repente, nem que seja um dia da semana, aquela família colocou como princípio de que todos almoçarão juntos ou todos jantarão juntos. Se você pensar bem, isso é um exemplo que vai de encontro a esse princípio, o princípio do pré-estabelecimento. Poxa, mas que bobeira, numa correria tão grande, para que a gente conservar o hábito de sentarmos à mesa para jantar ou almoçar? É porque exatamente sentados à mesa, você troca ideias, você conversa, você dialoga, e aí, como o senhor Palaoro falou no início, as dificuldades que as pessoas têm hoje, né, de ouvir. Mas por quê? Realmente não temos, então, o conservar de uma conversa, nem que seja pelo menos um dia da semana, da família se reunir, ou para poder trocar realmente ideias. Então, esse princípio, então, do pré-estabelecimento, ele realmente cai, digamos assim, como uma luva para aqueles que se propõem realmente a estudar, e como diz o Marcos, partir por uma teoria, mas ir além da teoria, partir realmente, digamos, para uma prática, ok? Então, Marcos, é isso que eu tinha que eu preparei para poder falar, e não sei como é que é agora o procedimento, se alguém já comenta alguma coisa, mas a princípio é o que eu preparei para poder falar dentro do princípio do pré-estabelecimento, ok? Eu queria aproveitar e fazer, então, duas considerações. Eu vou fazer considerações para poder corroborar o princípio do pré-estabelecimento. Se você já estudou alguma coisa e sabe alguma coisa sobre o movimento hippie, que tem o seu auge na década de 70, apesar de começar na década de 60, olha que coisa interessante. Eles diziam, naquela época, não acredite em ninguém com mais de 30 anos. Vou repetir para você poder guardar isso. Isso eu falo para os meus alunos do médio. Não acredite em ninguém com mais de 30 anos. A segunda ideia é uma ideia que, logo quando começou a pandemia, a esquerda fez questão de já dar um nome. E chamou isso de novo normal. Ela está dizendo o seguinte, olha, todo o efeito da pandemia vai gerar o que nós denominamos de novo normal. Um leitor desatento, um ouvinte desatento, ele vai achar que o que está acontecendo é mera coincidência. Olha, lá na década de 70, não ouça nada que alguém com mais de 30 anos está falando. Agora, tudo é novo, é o novo normal. Os conservadores, baseado no que você falou, Assis,
e no Russell Kirk, eles têm como a diretriz de vida, como motor que impulsiona a vida, a noção do pré. A expressão pré aqui também, olha, aquilo que está estabelecido na sociedade, no mundo e na realidade das coisas é pré. E para finalizar a minha consideração, eu gostei da expressão costume imemorial. Nós somos da história, nós dois somos professores de história, né? A questão daquilo que está para além do que a história convencional pode alcançar. Ou seja, o ser humano ou a humanidade, ela carrega, a sociedade, ela carrega coisas durante o tempo, ao longo do tempo, que é para além do que o ser humano possa estabelecer, possa considerar. Então, essas duas ideias, a ideia de que tudo é novo para esse pessoal e tudo que é novo tem que acabar com o que já veio no tempo, mas nós, conservadores, entendemos que o mundo como nós concebemos e pensamos, ele é pré-estabelecido, ele transcende até os mitos, podemos assim dizer. O Paulo Cunha levantou a mão. Assim, você pode tirar aí a tela. Sim. Que está... Sim, boa noite. Márcio, eu estava fazendo uma reflexão sobre a fala de Assis, quando ele começa falando de que nós somos anões sobre os ombros dos gigantes, não é isso? E é a mais pura realidade, né? Eu acho que qualquer pessoa que tenha o mínimo de sensatez, ele vai ter de admitir. Mas o que parece, eu estava raciocinando aqui, é o seguinte: nós vivemos uma sociedade tão prepotente e tão orgulhosa, né, que hoje essa virtude seria uma honestidade intelectual, no mínimo, né, ou uma certa humildade que nos faria muito bem, ela é quase que abominada, né? Então, uma condição que o conservadorismo traz e que eu acho muito relevante é exatamente essa, né? Talvez um espaço de uma noção, eu diria que é uma noção mais exata do que de fato nós somos, né? Porque é uma noção exata, tá? E para fechar com essa linha de raciocínio, eu estava pensando aqui, olha como é que as coisas são. Se você pegar o exame que desenvolveu a penicilina, o primeiro antibiótico que nós tivemos, se eu não me engano, foi em 1928, né? Não é uma condição, esse raciocínio hippie aí, né, de que não confia em ninguém com mais de 30 anos, já passaria, e essa pessoa morreria por uma simples infecção que você trata hoje em qualquer farmácia. Não é isso? Porque todo o desenvolvimento dessa gama de antibióticos que nós temos hoje, que faz tanto bem às pessoas, né, ela se desenvolveu a partir dali. Não só dali, porque, na verdade, são estudos que vinham sendo feitos e que o Fleming, ali, naquele momento, ele conseguiu colocar a penicilina e essa gama hoje de antibióticos que nós temos, dependendo das necessidades em que eles serão aplicados, né? É um simples exemplo, tá? Então, de fato, e outra coisa, cientificamente falando, todo o desenvolvimento científico que nós tivemos, hoje a gente está com uma tecnologia aqui, eu estou falando com o celular, né? Todo esse desenvolvimento tecnológico, ele foi construído ao longo do tempo, né? Ele foi construído ao longo do tempo, graças à conservação desses princípios que vão sendo conservados e aprimorados, né? Sim. É que nós fazemos. Agora, imagine se nós pegássemos há um tempo atrás e dizíamos, vamos ter os princípios da física, da eletricidade. A gente estaria voltando sempre em tempos imemoriais de atraso, né? De atraso. Então, é bom a gente ter isso em mente, porque qualquer conhecimento científico hoje, por isso é que as coisas se dão da forma que dão hoje, muito rápida.
porque é uma sucessão acumulada. Não foi ninguém que teve uma ideia brilhante, não. Isso é acumulação de conhecimento. Por isso é que nós somos os anões em cima de ombros de gigantes. Muito bom, Paulo. Alguém mais quer considerar o tema do pré-estabelecimento? Vai falar, Gilberto? Então... Major Palaoro quer falar aí. Major Palaoro, por favor. Desculpa. Não reparei a mãozinha, não. Tem que ligar o microfone, Major. Eu liguei a câmera, velho, não liguei o microfone. Eu tava falando que Major, aqui não tem Major não, hein? Vai lá, Palaoro. Não, mas é muito rápido, que eu acho que foi até o Marcos que falou numa live, ele deu um exemplo formidável, que eu uso até hoje. As pessoas, eu considero que a maioria da população brasileira é conservadora e não sabe. Muitas pessoas se dizem progressistas por falta de conhecimento. Aí eu faço algumas perguntas e eu falo assim, olha, o afegão médio é conservador. A gente verifica que ele, inclusive, quer ficar de fora dessa celeuma toda, né? E o Marcos deu um exemplo, eu acho que foi na live, não sei se foi você que falou na live com o Jones, você está numa viagem com a sua família. Fui eu. Foi, né? E aí tem um restaurante do lado do outro, um muito novo, bonitão, e outro lá, aberto desde 1915. Você entra em qual? No aberto há mais de um século, né? Então, a gente quer segurança. E o que o professor Jordi falou, eu tenho 2 filhos. A minha filha de 19 anos, justamente ela, por eu não ter atentado para essas questões aí do benção-avô, benção-avó, né? Ela faz, mas ela não faz automaticamente. O meu filho de 14 anos é automático, né? Ele chega na casa da avó, do avô, e eu desde pequeno falei, conversei com ele. Isso é tão fácil, né? Isso daí que ele mesmo chama a atenção de quem não faz. Então a vida fica mais fácil. A gente quer um novo, muitas vezes as pessoas falam sobre isso sem um conhecimento. E quando eu falo o conhecimento, não é ler, não é só ler sobre, falar sobre autores, é parar para pensar. As pessoas não estão parando para pensar, elas estão achando bonito ser de esquerda, ou ser progressista, né? Ser liberar uns costumes. Tem gente que acha bonito, ou se não fica com medo de falar. Muita gente fica receosa de falar, não, eu não quero briga não, isso dá briga até na família. Não só na questão política, né? Um é petista. Eu fui expulso do grupo dos Palaoro. Os Palaoro são petistas. Eu fui expulso. Mas hoje... também não, né? A Cristina não, né? Não, a Cristina não sei, mas o meu primo que foi para Portugal, o Pedro, é petista doente, né? Então, eu fui saindo do grupo e falei, gente, não dá, vocês são malucos. E aí eu vejo que uns estão morando em Portugal, na Espanha. Eu falei assim, pai, você não é de esquerda, cara? Você saiu do Brasil por quê? Você foi para um país totalmente capitalista e falou que está muito bem aí. Então essas contradições, eu nem pego no pé de ninguém mais, porque o convívio fica difícil. Família... Mas só essa observação aí, porque eu considero que a maioria do povo brasileiro é conservador. Muito bom. Tem uma pergunta difícil aqui, da nossa querida Lívia, e ela não é fácil não, Lívia, gente. Como saber o que conservar e não conservar? Essa pergunta da Lívia, ela pode ser explicada por um outro princípio que nós temos, que são aqueles elementos que nós temos que carregam a civilização. Eu sempre uso essa expressão com vocês. Existem algumas instituições, ok? O professor faz uma consideração aqui da Cristina. Vou dar a oportunidade para o Joadir ter uma fala também. Nós temos um conceito que nós temos que separar 2 coisas. Até discuti, em bom sentido, essa semana com alguém, quando eu falei de tradição no WhatsApp. Não, no Instagram. Ele falou assim, mas qual é a tradição que deve ser preservada? E aí eu sempre falo assim, olha, de tudo que o homem socialmente criou, e aquilo até mesmo que ele
instintivamente foi colocando em prática para a sua vida, existem aqueles elementos que vão garantir, vamos dizer assim, a saúde da sociedade. E eu uso sempre a expressão carrega a sociedade. Por exemplo, a família no modelo como nós conhecemos, que é essa família monogâmica, tá certo? E heterossexual, vamos assim dizer. Ela já provou, pelo menos nos últimos 2000 anos, de que ela é sustentável. Ok? Ela consegue prevalecer. Inclusive, se alguém amanhã virar e fazer uma lei aqui, ali, acolá, tá certo? Essa ideia de família, ela não vai, porque, primeiro, porque ela é da natureza da própria sociedade, e segundo, porque ela já foi testada e retestada no tempo. Então, nós temos que olhar todas as instituições e tradições e costumes e separar aqueles que, de fato, têm solidez para manutenir a própria sociedade e aqueles que não têm. Então, esse exercício que a Lívia propõe não é um exercício fácil. Por isso, nós temos que estar atentos. Por exemplo, o samba é uma tradição, mas o mundo passa sem o samba. Mas a pergunta é, será que o mundo passa sem a família? Ou seja, a civilização consegue continuar sem a família? Então, o samba vai ficar no tempo e a família continua a sua marcha. Esse é um indicativo de pergunta. Gilberto? Isso que você está falando, Marquinhos, a gente utiliza muito no direito, principalmente no direito penal. Não sei se tem algum jurista aqui, advogado, conosco nessa reunião. Não sei qual era dele, não. Pode advogado. Então, porque o direito penal ele visa proteger aqueles bens jurídicos mais importantes para a sociedade, tanto em relação para o progresso da própria sociedade, como para a satisfação do próprio indivíduo. Então, resume bem isso aí que você acabou de falar, Marquinhos. Esse julgamento diz respeito àqueles bens jurídicos, ou bens materiais, ou intelectuais, ou morais, que vão fazer com que essa sociedade ela consiga proteger suas tradições, suas experiências, seus costumes adquiridos ao longo da história, e tentar passar isso para a próxima geração, né, dando continuidade, um processo de continuidade a essa evolução dessa mesma sociedade. Ou seja, então, são os valores, princípios mais importantes que vão fazer com que essa sociedade não deixe de existir nunca. O Paulo e o Palaoro estão com a mãozinha levantada. É daquela vez ainda ou vocês querem falar alguma coisa? É que vocês clicaram na mãozinha, tá aí. Eu acho que não, acho que é daquela vez ainda. Joadir, você quer considerar alguma coisa? Opa, tem aqui o Anderson. O Anderson quer falar antes. Desculpa, Joadir. Anderson? Se quiser falar para o Joadir primeiro, não tem problema, não. Então, Joadir, por favor, você quer considerar alguma coisa? Ô, professor, agradeço. Eu tinha uma dúvida, a diferença do princípio do pré-estabelecimento e da tradição, que eu ia fazer, mas o senhor já dirimiu minha dúvida antecipadamente, me dou por satisfeito por agora, mas quando o senhor perguntou aí sobre a questão da professora Cristina, né, que é parente do capitão Palaoro aí, que hoje nós chegamos, né, e nós chegamos nas aulas e o sentimento de frustração, porque segurança jurídica é zero na relativização dos princípios jurídicos, né? A relativização do conservadorismo jurídico é muito grande. E você encontra meninos que têm sonhos de serem instrumentos da justiça e acreditam que se aplicarem ao máximo, eles chegarão e eles entregarão resultados, eles serão instrumentos da concretude do direito, ou da concretude da justiça, né? E tanto eu quanto a professora Cristina, nós chegamos arrasados, né? Que grande absurdo. E hoje, nas duas turmas, eu levei a decisão do Fachin, né? Eu levei e distribuí para eles e diz o seguinte: olha, vocês estão, a primeira aula é de como não ser jurista. A primeira aula é de não abandonem os seus valores, os seus princípios, não se vendam por dinheiro, não vendam aquilo que vocês são.
não se coloquem na condição de vender o senso de justiça, né? E aí o propósito de levar a decisão para que começasse a gerar discussão, professor Marco, foi no sentido de combate à monovisão ou à monociência, aonde o direito, as leis e as normas são vistas apenas pelo viés progressista, não permite o contraditório, não permite uma ideia cuja ela pode ser diferente, né? É porque as academias, elas são lotadas de progressistas disfarçados de professores, né? A erudição, ela fora tomada, ela vinculou-se erroneamente a um pensamento progressista que só existe para descredibilizar aquilo que nós somos, aquilo que o nosso sentimento do conservadorismo, né? Então, hoje, né, até mesmo nós temos lá, né, um professor estritamente progressista e assim, gente, imaginem o capitão Palaoro com a camisa Lula livre, né? Perdão, o capitão major, secretário de segurança, me perdoe aí o pronome, né? Mas esse professor, ele é o averso de todas as expectativas, né? E nós nos surpreendemos, porque o conservadorismo é uma ciência linda, né? É a base da circunstância, né? Nós chegamos até aqui por conta do conservadorismo. Então, a nossa luta, ela é diária e buscar o conhecimento das nossas raízes, né? Assim como acho que o professor Gilberto, acho que o professor Assis, né, falaram aí muito bem acerca das raízes. Então, senhores, a busca pelo conhecimento é fundamental e buscar uma ciência que ela seja imparcial e que ela respeite os valores pré-estabelecidos. Então, professor Marcos, se falei demais aí, me perdoe, viu? Acho que eu me empolguei aqui. Empolgação. Anderson. Boa noite para todos aí. Tem alguns amigos aí no grupo que eu não vejo há muito tempo. Flávio, lá de Curitiba. Um abraço, Flávio. Bom, falando sobre esse princípio do pré, né? Faltou a palavra, me lembra aí? Antes? Não, Estabelecimento. Pré-estabelecimento, fugiu. O princípio do pré-estabelecimento, eu entendo que o pré-estabelecimento de princípios na nossa vida se faz na sociedade em algumas coisas. Pela família, ou seja, a família ela provê cada vez ensinos e pré-estabelecimento de coisas que a gente vive ao longo da vida e anos, como o Marquinhos mesmo falou, ao longo de muito maior, talvez anterior até do que as civilizações, mas a família está lá e a gente vai passando esses princípios. Então a família é um local onde que esses princípios pré-estabelecidos surgem. Outro é a igreja, é a religião. Na religião a gente aprende alguns princípios e esses princípios, nós que somos cristãos, acreditamos que eles são eternos e a gente passa eles de tempo em tempo e também desde que o mundo é mundo, né? Desde que os princípios de Deus estão aqui, depois veio o cristianismo e tudo mais. Como sociedade, a gente também começa a estabelecer princípios pelas leis do direito, que são antigas também, nem vem lá do direito romano e outros direitos anteriores, né? Então, foi uma formação toda construída da sociedade em cima disso. O conservadorismo ele vai conservar esses pré-estabelecimentos, essas coisas que são pré-estabelecidas que a gente não pode simplesmente agir como se elas não existissem. Agora, olha como é que é interessante. O conservadorismo ele é um bem para a sociedade, ele é um bem para a vida. Já o progressismo, os progressistas, o que eles querem toda a ideia progressista não é uma ideia para a sociedade, é uma ideia para o poder, para o estabelecimento do poder. Por quê? Para que eu possa ter facilidade de dominar uma população, uma civilização, uma cultura, eu não posso deixar que ela tenha coisas pré-estabelecidas. Então, como que eu faço? Eu tenho que destruir
as origens que estabelecem os princípios pré-estabelecidos na sociedade. Então, eu tenho que destruir família, porque se eu destruo família, esse ambiente para de gerar conceitos pré-estabelecidos e valores pré-estabelecidos. E olha para você ver que a gente juntou conceitos de família durante anos, milênios, mas para quebrar basta uma geração. Basta eu desconectar uma geração da outra que eu quebro todo um ensino de milênios, simplesmente quebrando o contato de uma geração com a outra. Então, se eu quebro a harmonia familiar, a autoridade paterna, o princípio da casa para transmitir pré-estabelecimento, então eu tiro esse pré-estabelecimento. Quando eu começo a questionar as igrejas, quando eu começo, agora nós estamos em época de pandemia, estão aproveitando, né? Fecha a igreja e proíbe disso e daquilo. Então, quando eu começo a fazer questionamentos sobre a religiosidade das pessoas, também eu tiro essa fonte de pré-estabelecimento. E também eu começo depois a fazer com que o direito seja relativizado, é o que a gente está vendo agora no STF. Então eu tiro a autoridade do direito constituído, né? Então hoje as leis estão relativas. Com isso eu desestruturo a sociedade e aí é mais fácil estabelecer um regime mais autoritário no poder, que vai ditar para a sociedade o que ela tem que fazer. Porque se eu não tenho coisas pré-estabelecidas, é muito mais fácil eu ditar coisas para a sociedade. E a gente vê certas coisas, que vê como que o ser humano é totalmente guiado, ele faz o que se pede. Por exemplo, a gente está agora nessa época de pandemia, a gente vai entrar num lugar, a gente põe máscara, a gente obedece, então a gente vai ali, tem lugar que eles ficam com aquela pistolinha para medir temperatura. Eu estou com Covid, a temperatura foi 2 horinhas da minha Covid, são 14 dias, ou seja, para que serve aquela pistolinha na entrada dos lugares? Não serve para nada, mas todo mundo fica ali, dá o braço para medir. Por quê? Porque você foi condicionado. Então, você condicionar pessoas que não têm pré-estabelecimentos de valores é muito mais fácil. Então, o progressismo relativiza tudo, porque as pessoas não podem ter estrutura de valores estabelecidas nem pela família, nem pela igreja, nem pelo próprios direitos, pelas leis do direito. E aí, quem dito que é certo, fica muito mais fácil quem está no poder. Então, progressismo não é para a vida das pessoas, é uma forma de se tomar o poder. Conservadorismo é uma coisa para a família e para as pessoas, para a vida, para anos e anos. Progressismo é para tomada de poder. Só que as pessoas que são progressistas, às vezes, nem têm nem noção do que elas estão. Elas estão envolvidas numa ideologia que elas não sabem o objetivo da ideologia, que acham que está defendendo uma carência pessoal, uma necessidade pessoal de um valor pessoal, ou seja, o progressismo só valoriza os direitos e nunca os deveres, né? Só que quando você tem coisas pré-estabelecidas, você tem deveres a cumprir, né? Que foram ensinados e foram transmitidos por essas estruturas. Muito bom. Paulo Cunha. Antes, tira a mãozinha aí. Deixa eu tirar aqui. Paulo, seu microfone está estranho. Tá ruim? Felipe está chegando, Gilberto. Melhorou? Ainda não, Paulo. Não. Tá estranho. Major Paulo quer falar aí, o Marquinhos. Melhorou? Ou não? Paulo? Na verdade, eu estou apanhando, né? Só ficar aí. Paulo, seu microfone está estranho. Nós não estamos te ouvindo. Não, faz o seguinte, Paulo. Sai da sala e volta para a sala. Vê se melhora o microfone. Tá, vou fazer. Ficou estranho. Fala, Ouro. Faça uma consideração, por favor, enquanto isso, que o rapaz está acertando lá. Eu estou apanhando aqui, vocês me desculpem que estou com o telefone, né? Não, o áudio está normal. O áudio está normal. Você não pode apertar no telefone vermelho que está no meio, nunca. Senão você sai. E caramba, peraí. Ó, do lado direito a câmera, do lado esquerdo é um microfone. E do meio é um telefonezinho que tira você da sala e te coloca na sala. Não, eu vou passar a vez. Deixa eu só acertar uma coisa aqui que meu filho está saindo. Tá? Então tá. Beleza. Então a gente vai prosseguir aqui. Paulo Cunha.
Melhorou? Melhorou? Não? Marquinhos, enquanto o Paulo, não é melhor eu continuar explanando, depois o Paulo conserta, senão vai dar um break aí, vai. Hein, Paulo, tá meio estranho o seu microfone. Vamos ver o seguinte, vamos dar continuidade no outro princípio, depois você volta com vocês. Antes, quero saudar o Piotrkowski. Piotrkowski, boa noite, seja bem-vindo. Acho que ele não ligou o microfone. Microfone do lado esquerdo aí. Eu acho que... Depois você apresenta aí, Gilberto. Tudo bem. 10 minutos, vamos lá. Senhores, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o 10º princípio, que na verdade ele subdivide-se em 2, que é em relação à estabilidade e à mudança dentro de uma sociedade. Então, para o pensador conservador, ele compreende que a estabilidade e a mudança elas devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade robusta. Para o conservador, o pensamento conservador, para nós, a evolução, o aprimoramento da sociedade, a gente não se opõe a isso. Todavia, em relação a essa... Perdão, senhores. O pensamento conservador ele não se opõe ao aprimoramento da sociedade, embora ele tenha algumas dúvidas sobre a existência de qualquer tipo de força parecida com um místico progresso, esse progresso aí que muito bem falou o Joadir, então, o próprio Major Palaoro e o professor Francisco. E é esse progressismo que a gente está vendo agora em voga no mundo. Então, quando uma sociedade progride em alguns aspectos, geralmente ela decai em outros, né? Então, aqui eu faço um link em relação ao princípio da prudência, trabalhado pelo nosso pai do conservadorismo, Edmund Burke, em relação à Revolução Francesa, em suas reflexões sobre a Revolução Francesa. Porque a preocupação do conservador é exatamente essa. Ele é contra essa ruptura abrupta das tradições, dos costumes, da experiência, e porque para ele isso é de fundamental importância para que a sociedade ela consiga evoluir, né? E que não perca o destino aí a rédea, a direção da sua evolução e da sua constância. Para o conservador, para o pensamento conservador, nós sabemos que qualquer sociedade sadia ela é influenciada por 2 forças, e o Samuel Taylor ele trabalhou isso em sua obra sobre conservação e progressão. Esses princípios da estabilidade e da mudança, senhores, nada mais são do que uma continuação do princípio da prudência, né? Ou seja, no mundo conservador, na sociedade conservadora, nós somos a favor, né, da manutenção dessas tradições, desses costumes, mas também não somos contra a uma evolução, mas desde que ela seja de maneira prudente. Então, o Taylor ele falou sobre essa outra característica, né, que tem que ter dentro da sociedade, que se chama conservação. Para ele, a conservação de uma sociedade ela é formada tanto pelos interesses e convicções duradouras que nos dão essa estabilidade e essa continuidade. Muito bem falado anteriormente aí pelo professor Paulo, pelo Major Palaoro, pelo Joadir, né? Então, para ele, sem essa conservação, sem essa estabilidade, sem essa conservidade, é impossível uma sociedade se manter e evoluir. Ou seja, ele até citou um exemplo, ele fala que em uma sociedade em que a conservação não esteja presente, é como se as pontes do grande abismo elas se dissolvessem, né? E a sociedade emergisse, caísse numa profunda anarquia. E em relação à progressão, para o Samuel Taylor, a progressão de uma sociedade é aquele espírito e aquele conjunto de talentos que nos instiga a realizar uma prudente reforma e aperfeiçoamento. Sem essa progressão, a sociedade ela fica estagnada, ela fica paralisada. Então, senhores, esses 2 princípios da estabilidade e da mudança são complementos do princípio da prudência, né? E, de início, a gente pode pensar que há um antagonismo, uma contraposição entre esses 2 princípios da estabilidade e da mudança,
porém eles são complementares para uma sociedade conservadora. Eles são princípios, né, bem simples. Nós estudamos lá atrás, inclusive fui eu que falei sobre o princípio da prudência, e é isso. Uma sociedade, ela tem que ser estável, ela tem que ter a mudança, e essa estabilidade, essa mudança, elas têm que andar conjuntamente para que essa mesma sociedade possa progredir, levando consigo todo o conhecimento, valores, costumes, experiências adquiridas ao longo do processo histórico dessa sociedade. Então, porém, é necessário também que ela evolua, mas com certa cautela, certa segurança, né, com certo porto seguro, para que tudo flua bem com conservadorismo e evitemos aí essa disseminação do pensamento progressista e terminemos por perder as nossas tradições e nossos valores conservadores. Basicamente é isso. Muito bom. Então, mudança e estabilidade. Antes, eu vou dar a oportunidade ao Carlos Palaoro, que ele ia falar depois o Paulo, e a gente volta na sua explanação. Tá bom, Gilberto? Tá bom. Carlos? Professor, são duas observações. Eu não sei quem falou, se foi o Paulo ou o Joadir, sobre o exemplo, né, de eu ou Gilberto andar com a camisa do PT, sermos progressistas. Essa hipocrisia, essa dicotomia, não sei, ela existe hoje de maneira aviltante. Sim. Por exemplo, tem um amigo em comum do Gilberto e meu, foi soldado junto com o Gilberto, ele sabe quem é, foi soldado junto com o Gilberto, eu fui orientador na monografia dele, depois, quando ele fez o CFO, junto com o Gilberto também, hoje ele é capitão, e eu falei com ele assim, ô Cássio, você é louco, cara, a gente não tem nada a ver, é uma brigalhada só, né? Ele é soldado, mas eu e ele discutimos direto, né? Eu ouvi, ele gostava de conversar comigo, ele falou, justamente por isso, o senhor vai ser meu orientador, mas não deu muito certo não, né? E aí, por incrível que pareça, não é só uma questão de progressismo hoje, eu vejo, é uma questão de oportunismo. Ele foi candidato a prefeito em Castelo, teve já foi candidato a senador, tudo pelo PT. Aí depois foi candidato a prefeito em Castelo, agora numa eleição que teve aí no meio do caminho, porque houve um problema com o prefeito lá, e ele foi por um partido de apoio ao atual presidente. Aí foi motivo de piada para todo mundo. E depois, aí ele perdeu, e depois, agora a última eleição, ano passado, ele foi candidato a vice-prefeito pelo PT. Ele fazia videozinhos fazendo o L do Lula livre, e o batalhão todo ficou revoltado com ele. Falaram assim, Major, como é que o capitão vai voltar a trabalhar com a gente aqui? Eu falei, caiu. Acho que caiu aqui. Carlos? Deve ser conexão. Ele está aqui, mas não está falando mais, não. Está ligado? Você me ouve agora, Marcos? Opa, agora sim, Paulo. Pode considerar. Tá, então vamos aguardar depois o Palaoro, não é isso? Mas tá. Ele aqui está ligado, mas não está falando. Tá com som. As minhas considerações são as seguintes. Se você parar para avaliar, o progresso, ele advém do conservadorismo. Tá? Talvez seja correto dizermos que o progresso é filho do conservadorismo. Tá? O conservadorismo não tem nenhum problema com o progresso, pelo contrário, o conservadorismo é o que gera o progresso. Porque se a todo instante nós destruíssemos esse imenso campo de conhecimento e desenvolvimento que o ser humano foi criando, isso eu falo no sentido científico, tecnológico, mas também de costumes, de tradições, a nossa sociedade já teria desaparecido, né? A verdade é essa. Então não existe conflito, porque às vezes as pessoas ouvem o nome conservador, como não estuda, não conhece, às vezes ela é uma conservadora em essência. Foi o que o Palaoro falou. Tá? A maioria da população brasileira ela é conservadora. Agora, ela não sabe disso, né? Porque não se tem uma educação voltada
a um mero esclarecimento de conceitos, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, conceituando, dando nome, né? Dando nome aos bois, como se dizem, né? Uma outra consideração, estava avaliando aqui, Marcos, diante das grandes questões humanas. Quando eu digo das grandes questões, diante das dificuldades, de problemas, né? Você pode observar que sempre são os conservadores que vão lá naquele momento em que a coisa, assim, sabe, foi pro brejo. São os conservadores que vão lá para resolver o problema que causaram. Os conservadores estão sempre limpando a sujeira, né, que criam. E você pode observar uma coisa. Você é uma pessoa ligada a um movimento religioso, as Sim. pessoas te conhecem, não só você, como provavelmente algumas outras pessoas do grupo. Elas nos criticam, falam, né, riem, mas quando elas têm algum drama existencial, a perda de um parente, a perda de um afeto, né, uma dificuldade qualquer que seja, elas nos procuram, porque elas encontram nos conservadores a solidez que elas não encontram nessas ideias malucas aí, por exemplo, que esse pessoal fica disseminando. Você pode observar isso. Aí vai falar com o Marco Antônio, vai falar com outro, ou deu um problema lá, vai chamar o Gilberto Palaoro, porque precisa de uma atuação da Polícia Militar. Então, existe, assim, muita bobagem em torno do que criaram e talvez, assim, a grande questão do nosso grupo, né, e muitos outros aí que existem também, é começar a conceituar e dar nome, o que é muito importante nesse momento que a gente vive. O Palaoro está de volta, não sei se ele quer continuar considerando. Eu tenho que saber onde que eu parei. Eu estava falando do Souza, nosso amigo, né? Do amigo, para você estar finalizando a questão sobre o Souza. Então, ele foi candidato a vice-prefeito em Cachoeiro e fazendo Lzinho do Lula livre e fazendo vídeo e tal. E os policiais militares em Cachoeiro se revoltaram. Né? Chefe, fica difícil. Isso não fardado fazendo esse tipo de coisa. Então, ali eu percebi, né, eu tinha alguma dúvida ainda, porque tem uma mistureba hoje, mas eu percebi que o Bojo é conservador. E aí hoje ele está tranquilo, voltou ao serviço, ele é muito safo, tranquilo, mas eu pego no pé dele. E no final eu fiz um comentário, porque eu já falei isso em outras feitas aí, sobre como que eu fui me tornando. Não foi lendo, foi vivendo. Aí depois a gente tem que procurar. Mas eu tinha 13 anos e a professora entrou na sala de aula com a camisa foice e martelo, professor de história, e ficou falando que Fidel Castro era o cara. E eu falei assim, professor, tem gente que vai acreditar. Ela, não, mas é isso mesmo, porque senão a sociedade já tinha tirado ele de lá. Eu falei, professora, o pessoal tá nadando, tá sendo engolido por tubarão e tal, eles querem sair de lá sim. E aí eu acho que eu comecei a ser conservador, não estou falando assim só de partidário, né, mas a partir dali, eu fiz campanha pro AFIF em 89, eu tinha 14 anos. E o ministro da economia dele seria o jovem Paulo Guedes. Então eu defendi aquelas ideias liberais ali, e ele também falava dos costumes. Hoje é muito moda ser anti-PT. E as pessoas não se aprofundam, como eu tenho ouvido aí, com muito bom grado aí, o Paulo, o Joadir, o Marcos, o Gilberto. As pessoas não têm se aprofundado, né? E falam assim de maneira muito superficial. E quando o bicho pega, como o Paulo falou aí, eles vêm em cima da gente. Tem um problema, a polícia, o Palaoro, então, tem um advogado esquerdopata, o bicho pegou pro lado dele, ligou pra mim, Palaoro, socorro. Eu falei, tá doido, você me xinga todinho no Facebook, rapaz? Tá pedindo socorro agora? Aí ele, não, lógico, eu não vou negar, não, vambora. Aí, mas é uma contradição louca e eles querem segurança no conservador. Ô Marcos, é que a conversa tá tão boa, né, que a gente... Mas fala, Ouro.
Não tem jeito, rapaz. Esse pessoal é de uma hipocrisia, de um cinismo que... Mas o bom é que eles estão sendo expostos agora, porque está se tornando público. E as pessoas que têm um pouco mais de honestidade intelectual começaram a perceber isso. Só um comentário, aquele seu amigo professor, Marcos, de Direito, ele falou sobre a questão do problema da volta às aulas, né? Você sabe que hoje o meu filho, eu fiz a inscrição dele no curso de Direito aqui em Guarapari, numa das faculdades que você trabalha, sabe, Marcos? Eu acho que você trabalha ainda, né? Mas não, sou o professor Joadir. Mas você sabe que eu quase cancelei a matrícula dele hoje? Mas não. Não, obviamente não ia fazer isso. Eu tenho o princípio da prudência, né? O conservador, ele tem que saber. Mas assim, eu digo que o ímpeto inicial é devido a essa decisão do Fachin, porque foi o que seu colega falou, da dificuldade, exato, de entrar na sala de aula e ter que se deparar com essa falta de norte, né? Essa falta de bússola, porque imagine se o desenvolvimento da ciência objetiva, um avião ou qualquer coisa nesse sentido, ela tivesse nesse nível de instabilidade que esse pessoal cria, a gente tava voltando lá, meu amigo, tipo os Flintstones na Idade da Pedra, né? Empurrando aquele carrinho na mão lá, porque se depender desse pessoal funciona assim. Mas a que ponto nós chegamos, né? Verdade. É isso aí. Desculpa o excesso aqui. O Gilberto, ele pontuou sobre mudança e instabilidade. E ele colocou a prudência nisso. Lembrando sempre uma frase muito comum ao conservadorismo, que uma sociedade que não tem meios de reformar-se, ela está fadada, tá certo, ao fracasso. Então, ao contrário do que os críticos e opositores falam do conservadorismo, o conservadorismo, de maneira prudente, ele vai reformando a sociedade, que tem muito a ver com a questão que a professora Lívia ela levantou lá, o que conservar ou não. Ou seja, como nós estamos carregando muitas coisas, nós vamos percebendo ao longo do tempo que nós precisamos reformar algumas. Mas é sempre, digamos assim, eu tenho que fazer uma reforma da casa. Eu não vou jogar a minha casa no chão, né, Gilberto? Eu não jogo a casa no chão. Eu vou contratar pessoas especializadas que elas possam mexer na casa de tal maneira até que eu continue habitando a própria casa. Então, reforma-se uma determinada coisa aqui, ou a minha casa é um duplex, ou a parte de cima eu fico embaixo, ou vice-versa. Ou seja, reformar é necessário para que a sociedade ela continue, tá certo, a sua saga. Agora, o Gilberto ele colocou algo que eu concordo muito. Revolução é uma ruptura abrupta. Prezados, posso te pedir uma coisa? Pegue esta palavra aqui, ó, revolução. Entendeu? Pega essa palavra aqui, revolução, que eu estou brincando com ela aqui, ó, revolução, e risca do seu vocabulário. Use ela sempre pejorativamente e sempre indicando algo negativo. Porque está na minha e na sua boca, e eu que sou professor de história e de filosofia, a palavra revolução sempre como uma coisa muito boa. A revolução é uma ruptura abrupta. Deixe-me te dar uma imagem que o Burke coloca lá nas considerações sobre a Revolução em França. Ele disse que os revolucionários foram com tanto ímpeto, tão intempestivos, que eles pegaram o chamado guarda-roupa da imaginação moral, já falei isso com vocês, e literalmente tiraram tudo de dentro do guarda-roupa, jogaram no chão, quebraram as prateleiras, as gavetas, tá certo? E eles literalmente fizeram uma ação tão radical que eles pegaram toda a imaginação moral que foi construída ao longo do tempo e destruíram tudo. Ou seja, é próprio do progressista, é próprio do revolucionário esse tipo de rompimento. Se você tiver que fazer reformas nas suas coisas, na sua vida, no meio onde você está, alguns aqui são empresários, na sua empresa, faça sempre prudentemente.
mudança e estabilidade, você tem que sempre manter desta forma. Essa é a minha consideração sobre o que o Gilberto falou. Alguém mais quer falar sobre isso? Aquele silêncio. Major Palauro levantou a mãozinha aí de novo. Hoje o Balauro está bem embolado aqui com as caras. E eu tô dirigindo, hein? Mas é rapidinho. Eu tive uma conversa com uma professora, estava na área de lazer do meu prédio, e aí começou um papo mais intelectual. Eu falei, rapaz, e ela começou a falar da pedagogia do oprimido, né, do mentor da educação no Brasil, não gosto nem de falar o nome dele. E aí eu falei, aí ela falou assim, não, mas ele é o pai da educação no Brasil, ele é o... Eu falei assim, mas olha só, você conhece, você leu algum livro dele? Porque tem um livro dele que fala sobre revolução. Você já leu essa palavra no livro dele? Ele fala sobre revolução, e ele fala o seguinte, pela revolução nós estamos permitidos a matar. E ele, olha, é um show de horrores o livro dele. Eu não sei como que vocês, professores, não conhecem as obras desse cara. Eu parei de falar porque a mulher já dá uma cotovelada em mim e fala assim, para. Mas os professores, muitas vezes, como o professor falou aí do curso de Direito, a gente fica preocupado com isso. Uma professora com esse pensamento, aí você vai perguntar, eu sou um leigo, sabe? Eu não sou da educação, eu sou instrutor de curso de tiro e outras disciplinas mais específicas. Mas isso aí é muito preocupante. Eu só lembrei disso aí por conta da palavra revolução. Beleza. Alguém mais considera? Porque senão vamos ao último tema da noite. Tá bom? Então passemos para o último tema da noite e depois nós fazemos um apanhado final. Eu vou falar com vocês, deixa eu marcar aqui 10 minutos também, porque dizem que eu falo demais. Eu falarei com vocês agora, senhores e prezada Lívia, sobre o tema variedade. Princípio da variedade. É o princípio número 3. Deixe-me considerar a seguinte ideia. Há uma tendência no nosso inconsciente, e talvez pela educação que nós tivemos, a tendência a pensar sempre de que igualitarismo, igualdade, uniformidade, uniformização, ideias como essa é sempre o melhor. Por exemplo, os críticos ao conservadorismo, olhando o conservadorismo como uma caricatura, como aquele indivíduo que está na internet a falar que é conservador sem ter essa abordagem intelectual, essa apropriação intelectual, então ele fica lá bradando aos quatro ventos que ele é isso, ele é aquilo, e aí ele é chamado de conservador, ou talvez porque é um eleitor, ou é alguém que prestigia o atual governo. A crítica faz a seguinte acusação: o conservador quer que todos vivam segundo o mesmo código de conduta. Olha, vou repetir para vocês, hein? Aqueles que não sabem o que é conservadorismo estão dizendo que o conservador, isso é uma acusação, querem que todos na sociedade tenham o mesmo código de conduta. O princípio é o princípio da variedade. Qual é a resposta conservadora? Ao contrário disso, essa ideia de código de conduta. O conservador reconhece e valoriza a legítima variedade no homem, nas culturas ou na de classes e etc. e tal. Ao contrário do que se pensa, nós conservadores, nós somos pró-variedades, a multiplicidade do pensamento. Não só do pensamento, mas também os aspectos culturais, a diversidade cultural. Não no sentido, ok, como é colocado hoje. Vamos integrar a tudo e a todos. Não é isso, não. Cada grupo tem, no tempo e na história, uma maneira de se organizar socialmente. Então, dando um exemplo prático. Nós, ocidentais, temos uma forma judaico-cristã de organizar a nossa sociedade. O pessoal do Oriente Médio, que estão ali mergulhados na cultura do Islã, eles têm uma maneira de se organizar ali. Eles têm problemas? Têm problemas.
Nós temos problemas, nós temos problemas. Eles têm coisas boas? Tem, nós também temos. E aí basta entender que há uma variedade em relação ao mundo. É assim que pensa o conservador. Porque como que o conservador ele enxerga tudo isso? Ele entende a realidade como um crescente, olha essa palavra, hein? Emaranhado de instituições sociais e variados modos de vida, tradição. Ok? Vou de novo. O conservador, ele entende tudo como um emaranhado de instituições sociais e modos de vida, e esses modos, eles vêm por tradição. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? O princípio do conservadorismo é o da variedade. Então, nós temos um emaranhado, inúmeras instituições na nossa cultura e em outras culturas, e variados modos de vida. E nós queremos que seja assim. E nós lutamos para que isso aconteça. Por quê? Oposição a todo e qualquer sistema radical. Anota isso. Oposição a todo e qualquer sistema radical. Os sistemas radicais, eles tendem a duas coisas. A uma uniformidade específica estreita e ao igualitarismo, que é um igualitarismo construído artificialmente. Pessoal, nós já falamos isso aqui nos estudos, eu lembro a vocês. Se você volta à natureza, a natureza ela é diversa. Outro dia, o Anderson, ele fez uma colocação, uma pontuação, quando ele falou assim, olha, uma determinada empresa foi contratada pelo governo e fez um condomínio de casas. A tendência é que as casas sejam feitas todas iguais. Com o passar do tempo e dos anos, as pessoas começam, que são donas das casas, são as suas propriedades privadas, a mexerem nas casas. E aí começam a mudar as cores, mudar as fachadas, mudar o portão, e vão mudando. Passando anos lá na frente, o que você percebe? Você vê que aquele condomínio que era uniforme, ele está diferente. Isso é da natureza humana. Vou repetir para você poder amarrar. A variedade é da natureza humana e da natureza das coisas. Percebe? Inclusive, isso nos lembra dois conceitos. A diferença entre o conceito de individualismo e individualidade. A individualidade é a noção de que você é único no planeta. O individualismo e o ismo, esse sufixo, ele vai encerrar uma ideia de poder e de imposição. O individualismo é que o mundo seja que nem você. Vou voltar de novo. Eu sou muito professor demais e eu vou e volto o tempo todo. A individualidade é a noção de que na natureza você é uma pessoa única. E isso tem que ser o quê? Isso é próprio. Agora, há uma exacerbação do indivíduo chamado individualismo, em que o mundo ele deverá ser como eu quero. Essa é a noção do individualismo. Ainda nesse princípio da variedade, o nivelamento ou a uniformização da sociedade conduz a uma estagnação. Olha, vou de novo, hein? Para Russell Kirk, quando você uniformiza a sociedade, coloca ela dentro de um modelo de comportamento, ok? Qual é a tendência? A uma estagnação social. Então, é na diversidade, no sentido de variedade, é que a sociedade, não que ela está evoluindo, mas ela vai acontecendo no mundo de várias maneiras. E como preservar essa diversidade chamada orgânica, ou uma diversidade orgânica? Garantindo pelo menos 3 coisas. Primeira, a sobrevivência das ordens e das classes, sejam as ordens espontâneas como a nossa, ou outras, ou as chamadas classes sociais. Eu preciso preservá-las. As diferenças nas condições materiais. Então, as pessoas, elas têm condições materiais. Tem pessoas, por exemplo, que assumiram uma vida mais simples.
Tem gente que gosta de uma vida mais pomposa e lutaram para isso, montaram um negócio para que tenha essa vida mais pomposa. Mas tem gente que prefere uma vida mais simples. Isso é próprio. Então, cada um tem a condição material que entende que é aquela que se adequa à vida que você escolheu. E garantir as... Olha o que eu vou falar aqui agora, hein? Aí agora o esquerdista vai pular nas tamancas. Garantir as várias formas de desigualdade. Vou repetir para você ouvir. No princípio da variedade, a sociedade ela é desigual. E em ser desigual, tudo bem, é que ela tem essa multiformidade. Se você volta em Jean-Jacques Rousseau, que é um dos pais do pensamento da esquerda, do progressismo, ele vai falar que a desigualdade social é a causa de todos os males da sociedade. Rousseau gritou aos quatro ventos. No dia em que o primeiro homem cercou o primeiro lote e gritou, isto é meu, nesse dia nasceram todos os males. Percebe? O pensamento conservador, que entende essa coisa da variedade, meu tempo está acabando, ele fala ao contrário disso. As únicas formas de igualdade que o conservador concorda são quanto ao acesso à justiça. Ele coloca a expressão tribunal de justiça. Quando o assunto caminha para a esfera da justiça, todos precisam, ao se aproximarem da justiça, em pé de igualdade. E agora o pensamento conservador transcende. Então, esse tribunal de justiça é como nós entendemos aqui no nosso mundo. E agora ele vai transcender a igualdade no juízo final. Que o juízo final está na tradição judaico-cristã. Beleza? De que um dia, na nossa fé, todos nós estaremos diante do trono de Deus, que é o trono poderoso, em um juiz incorruptível. Aliás, vou usar agora uma expressão da religião, ele é tão santo, que você só não consegue nem formular um argumento, porque você está inibido com tamanha santidade e presença. Ou seja, um juízo final, que é um elemento transcendente, e eu tenho falado muito disso com vocês. Você não pode pensar o pensamento conservador apenas como uma ação humana. Quando o Assis fala de pré-estabelecimento, é no sentido de conduta imemorial, alguma coisa que está para além do ser humano e dos tempos, que eu não consigo pegar e dominar. Finalizando, porque o conservadorismo legitima esse princípio da variedade. Finalizo com o perigo constante. Senta na sua cadeira e segura firme nela. Está firme aí? O perigo constante. A ascensão de um tirano ou de um bando de oligarcas, ele usa a expressão desprezíveis, podem tomar o poder. Traduzindo, o teu inimigo, ele pode chegar ao poder. Se ele uniformizar a sociedade, se ele colocar máscara em todo mundo, dizer que hora você pode sair, que hora que você volta, o que fazer, o que não fazer, um poder tirânico de cima para baixo. E se ele tiver auxílio ainda daqueles que têm as armas, esse tirano ou esse oligarca desprezível, essa oligarquia, esse grupo, eles podem tomar o poder. Ok? E aí eu vou fazer uma ironia com Cazuza. Os meus inimigos estão no poder. Ponto. E aí não tem nada o que fazer. Passei 1 minuto, me desculpem. Princípio da variedade. Quem gostaria de considerar alguma coisa? Só uma participação rápida, Marquinhos. Essa questão da diversidade, realmente a sociedade é totalmente diversa, a gente tem que entender isso, principalmente a nível de autoridade, ao nível de hierarquia, ao nível de posicionamentos, e toda vez que a gente pensa em diferença a nível de pessoas, a gente pensa a nível de direito e de deveres, né? E o que a esquerda faz de modo muito sutil é querer juntar todo mundo no mesmo saco, mas a nível de direitos. Então, por exemplo, um professor e um aluno são totalmente diferentes, têm direitos e deveres totalmente diferentes, não são os mesmos. Então, sim. Só que no movimento de esquerda que a gente viu caminhar no nosso país ultimamente,
dar direito demais para o aluno, muito direito e nenhum dever. E aí, hoje, o professor tem dificuldade da aula dentro de uma sala de aula, tem super dificuldade de se impor, de ser respeitado, porque é o que você falou, se tenta igualar, mas para destruir. Então, a tentativa de igualar é para se destruir. A mesma coisa acontece com o feminismo. Mulher e homem são diferentes, têm deveres e direitos diferentes. Agora, se eu só caminho no aspecto dos direitos e eu não caminho no lado dos deveres, então um discurso totalmente furado, é um discurso só para ganhar os ouvidos daquele carente por mais direitos. Então, nós acreditamos em uma sociedade diversa, onde que pessoas têm direitos e deveres diferentes. Por exemplo, um policial militar, nós estamos aí com um major e com um capitão aí, ou seja, eles têm deveres diferentes do nosso. E por isso... Responsabilidades. Então, por isso eles devem ter direitos também diferentes dos nossos. Porque toda vez que você tem um dever diferente, você tem que ter em contrapartida, um direito também. Agora, quando você só apregou a direito igualitários, que é o que a esquerda pregou, eu nunca ouvi um discurso de esquerda que falasse para igualar deveres. Não existe. Existe discurso para igualar direitos. Pede um discurso de esquerda igualando deveres. Não existe isso. Então, a gente tem que bater nessa tecla, porque essa é uma questão que... E aí começa a fazer com tudo, com cota para negros, com feminismo, são várias áreas que vão sendo deturpadas para lançar uma avalanche de direitos iguais para todos, mas não se fala em deveres. Então, uma sociedade diversa como a nossa tem que entender que pessoas têm posições diferentes, têm situações diferentes, responsabilidades diferentes, e por isso, às vezes, deveres e direitos são diferentes em determinadas tarefas, opções, oposições que a pessoa toma. Marcos, Paulo, quantas atletas, mulheres, biologicamente falando, estão brigando para entrar na liga masculina de vôlei, por exemplo, que você conhece? Sim. Agora, quantos homens, né, transgênero, querem entrar para a liga feminina? Tem até um nome, meu Deus. Não é? Então, assim, é engraçado que eles sempre buscam facilidade. Então, um atleta masculino, biologicamente masculino, ele vai entrar numa liga biologicamente feminina, porque, evidente, ele tem mais força, é mais alto e por aí vai, né, de qualquer esporte. Então, ele sempre vai ter uma supremacia. Mas o contrário você não vê. Então, quer dizer, a forma de pensar desse pessoal, ela é de uma hipocrisia que não é difícil de se perceber, né? Ela é uma hipocrisia que me parece que está na estrutura psíquica deles, né? Só pode ser isso, porque é complicado, esse povo é maluco. Isso está na estrutura dele, e você podia ter contato com essa obra aqui, ó, que é o Maquiavel Pedagogo, onde o Pascal Bernardin ele explica muito bem essa noção. Existe uma diferença muito grande entre tomar o poder, e aí eu faço de tudo para tomar o poder, ok? E chegar ao poder ou conquistar o poder. Então, a ideia deles é tomar o poder e usam quaisquer meios. Para amarrar didaticamente, eu preciso que você faça essa apropriação intelectual. 3 princípios hoje nós estabelecemos. O princípio do pré-estabelecimento. Nunca esquecer da expressão homem ou anões nos ombros de gigantes. Aí nós conseguimos olhar mais longe, porque pessoas construíram coisas antes que nós chegamos aqui. Ok? O Gilberto depois falou sobre a questão da mudança e estabilidade. Lembrando que a mudança é necessária, então um certo nível de reforma na sociedade, mas reforma a sociedade mantendo a estabilidade da mesma, logo com a prudência. E um princípio que é muito caro, o princípio da variedade. Porque lembra-te
tiranos e oligarcas desprezíveis, eles confabulam nos porões, tá certo? Nas cavernas, nos lugares mais sórdidos, para que eles possam tomar o poder e, com isso, dominar tudo e a todos. Pensem nisso. Senhores, prezada Lívia, com isso, eu vou parar a gravação e nós continuamos depois a nossa conversa. Tá bom? Só um minuto.